Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago e hoje eu tô aqui para dar uma aula para vocês ensinando a como fazer 5.000 por dia no mercado digital. Então vamos lá. Eu preparei aqui para vocês um mind map que tem os principais tópicos que eu quero comentar nessa aula. Eu vou passar um a um para vocês e no final a gente pode tirar algumas conclusões do que você pode estar seguindo aí para conseguir faturar, alcançar esse objetivo de 5.000 por dia. Fechou? Então vamos lá. E antes da gente entender como é que se faz 5.000 por dia, vamos entender por que grande parte das pessoas não consegue escalar. Quando a gente entra no mercado, normalmente surge uma pergunta muito simples: o que eu posso vender? Essa pergunta parece muito lógica, mas ela carrega um erro. Ela coloca o foco no produto, antes de entender o mecanismo que gera a receita. Negócios que funcionam de maneira consistente não começam pelo produto, eles começam pela previsibilidade de receita. É assim que você entende como fazer 5.000 por dia. E isso leva a gente a entender o quanto se deseja faturar, em quanto tempo e qual é a estrutura capaz de sustentar esse número de forma repetível. O mercado digital, ele amplia esse erro, porque ele cria a sensação de que basta encontrar a oferta certa para que os resultados aconteçam. No entanto, quando a gente observa as operações que faturam diariamente, o padrão é totalmente outro. O que existe é uma relação entre preço, volume de vendas e capacidade de conversão. Existe engenharia na oferta. E como ponto de partida, você precisa de números. Definir um valor diário de 5.000 reais é uma ferramenta para esse objetivo. 5.000 reais eles podem ser gerados de diferentes formas. Você pode conseguir isso com uma única venda de high ticket ou com diversas vendas de low ticket. Essa equivalência ela muda completamente a forma como o negócio é desenhado, porque cada faixa de preço exige um comportamento específico do cliente e, consequentemente, a estratégia distinta de conversão. O erro mais comum nesse ponto é assumir que todas as vendas funcionam da mesma forma ou todas as ofertas funcionam da mesma forma. O comportamento de compra ele vai de acordo com o valor envolvido, e isso não é uma hipótese teórica, é um padrão amplamente documentado em estudos de tomada de decisão. Daniel Kahneman, em Rápido e Devagar, demonstra que decisões de baixo valor tendem a ser mais rápidas e baseadas em emoções, enquanto decisões de alto valor passam por um processo mais lento, racional e justificável. Isso significa que o preço não é alterar apenas o faturamento, ele altera o processo mental do comprador. Quando esse variável é ignorado, surgem dois problemas. O primeiro é tentar vender produto caro com estrutura de baixa confiança, o que gera baixa conversão. O segundo é tentar escalar produtos baratos sem volume suficiente, o que impede o crescimento. Quando esse variável é ignorado, surgem dois problemas. Tentar vender produtos caros com uma estrutura de baixa confiança, o que gera baixa conversão. E dois, tentar escalar produtos baratos sem volume suficiente, que isso acaba acarretando em um impedimento do crescimento. Agora vamos entender por que o mesmo produto pode ter valores diferentes. Uma das confusões mais recorrentes no mercado digital é a associação direta entre produto e valor. A ideia de que um conteúdo vale um determinado preço ignora um ponto. O que está sendo vendido não é o conteúdo, mas como o problema é resolvido. Aí eu quero que você considere dois cenários. No primeiro, alguém vende um material simples de emagrecimento por R$ 47. No segundo, alguém oferece um acompanhamento completo por R$ 5.000, com o mesmo objetivo final. Em ambos os casos, o tema é o mesmo, mas a proposta de valor é diferente. No primeiro caso, a venda está sendo baseada em tentativa. O cliente adquire algo que pode funcionar, mas que depende majoritariamente da execução dele. Já no segundo, a venda está baseada em condução. Existe uma transferência de responsabilidade maior, um suporte mais próximo e principalmente uma redução de incerteza. Essa diferença altera profundamente a disposição de compra. O produto de baixo valor são comprados com base em possibilidade. O produto de alto valor são comprados com base em confiança. E esses comportamentos, eles são consistentes com os princípios de persuasão do Robert Cialdini, especialmente no que se diz a prova social e autoridade. Então, só para fechar essa parte, à medida que o risco percebido aumenta, o comprador exige mais evidências antes de tomar decisão.
Isso explica por que muitas ofertas falham, não porque o produto seja ruim, mas porque existe um desalinhamento entre o preço e a forma como o valor é comunicado. Agora eu vou explicar para vocês como que funciona o low ticket e explicar também por que produtos desse tipo de oferta dependem tanto de volume. Quando a gente trabalha com produtos de baixo valor, com ofertas como R$ 47, por exemplo, a lógica de operação é completamente diferente dos modelos mais caros. Nesse nível, o principal fator não é a profundidade da entrega, mas a facilidade de decisão. O que o cliente está buscando nesse tipo de produto não é uma transformação completa, ele está buscando mais uma entrada, uma tentativa, algo que possa ser adquirido sem grande esforço cognitivo ou financeiro. Isso significa que a oferta precisa reduzir ao máximo a fricção. Promessas complexas, explicações extensas ou estruturas difíceis de entender tendem a diminuir a conversão, porque isso exige um nível de atenção muito maior, que é incompatível com o ticket. E além disso, o lucro desse modelo não vem de uma única venda, ele vem de repetição. E isso exige um volume de tráfego, um volume de exposição e consistência na entrega. E até mesmo uma esteira de produtos onde o cliente possa evoluir. E aqui um ponto importante que costuma ser ignorado. Produtos baratos não escalam sozinhos. Eles dependem de um sistema que consiga gerar um fluxo constante de novos clientes. Sem esse fluxo, o modelo se torna insustentável. E essa lógica ela está diretamente relacionada ao conceito de funil de vendas, que é amplamente difundido no marketing digital. A ideia de atrair um grande número de pessoas, converter uma pequena porcentagem e gerar receita a partir do volume não é nova. Ela é apenas amplificada na internet. Agora a gente vai falar do ponto de transição entre o low ticket e o high ticket. Aqui é o momento que o cliente ele deixa de buscar a tentativa e busca mais um caminho, uma direção. À medida que o valor de um produto aumenta, o comportamento do comprador muda de forma significativa. Isso não acontece porque o preço é maior, mas porque o risco percebido também cresce junto. E o risco, no contexto de compra, ele não está ligado apenas ao dinheiro, mas também à expectativa de frustração. Quando alguém compra um produto de baixo valor, ela já vai entendendo que aquilo pode não funcionar completamente. E o impacto desse erro, ele é bem pequeno em questão financeira e emocional também. Mas quando a faixa de valor aumenta, essa tolerância tende a cair. O cliente ele começa a procurar sinais de que aquele produto já foi testado, validado e organizado. Ele deixa de aceitar informações fragmentadas e passa a exigir sequência, lógica e aplicabilidade. Em outras palavras, ele não quer mais uma ideia, ele quer um caminho. E esse é um ponto bem importante, porque ele define que tipo de produto deve ser construído. Enquanto no low ticket a simplicidade é o principal fator de conversão, no ticket intermediário a organização passa a ser um critério crucial para a operação. Não se trata de adicionar mais um conteúdo, mas de estruturar um conteúdo de forma que ele reduza a incerteza. E isso explica pra gente por que cursos mais completos, métodos estruturados e sistemas organizados tendem a performar mais nessa faixa de preço. Porque eles oferecem algo que o low ticket não vai conseguir oferecer, que é clareza progressiva. E essa progressão permite que o cliente avance sem depender exclusivamente da tentativa e erro. É exatamente a sensação de avanço que sustenta a decisão de compra nesse nível. Agora a gente vai entender um pouquinho mais como que funciona a lógica do alto ticket, ou high ticket, se você quiser falar. A confiança aqui é o principal ativo de conversão, tá? A gente precisa entender isso antes de entrar nesse tópico. Então vamos lá. Quando a gente está falando de valores acima de 4, 5 mil reais, a dinâmica de venda ela funciona completamente diferente. Nesse ponto, o produto deixa de ser o centro da decisão. O que passa a determinar a compra desse tipo de produto é a confiança. E isso acontece porque aqui o cliente ele não está apenas adquirindo um conteúdo ou uma informação. Ele está comprando uma expectativa de resultado mais concreta. E quanto mais concreta essa expectativa, mais existe a necessidade de segurança em torno dessa venda. E essa segurança, ela não é construída apenas com argumentos. Ela depende de elementos que reduzem o risco percebido. E entre eles, a gente pode falar aí da proximidade com quem entrega, a possibilidade de acompanhamentos e a personalização de processos. É por isso que esses tipos de produtos, eles raramente funcionam com formatos muito passivos. Um exemplo é os PDFs, que aqui eles não sustentam esse valor. Mas não porque o conteúdo é insuficiente, é mais porque ele não transmite a sensação de condução. Agora, quando há um acompanhamento, uma análise individual ou uma interação direta,
o cliente ele percebe que existe um comprometimento maior com o resultado. E isso altera a forma como ele interpreta aquele investimento. O valor deixa de ser visto como um custo e passa a ser entendido como uma aceleração. E esse conceito ele está alinhado com o que o Russell Brunson descreve no Dotcom Secrets, quando ele fala de escadas de valor. À medida que o cliente sobe nessa escada, ele não compra mais apenas um conteúdo. Ele compra mais proximidade, mais suporte e mais velocidade também. Então a gente pode entender que vender alto ticket não é sobre aumentar o preço de um produto, é sobre mudar completamente a natureza da entrega. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a relação entre audiência, atenção e conversão. Uma vez que a gente já tem uma estrutura de oferta definida, o próximo passo é a gente entender e compreender o que é um fluxo de pessoas dentro desse sistema. Esse fluxo dentro do marketing, geralmente ele é associado à audiência, mas esse termo ele pode ser enganoso se não for analisado com calma. Isso porque a audiência não significa ter seguidores, significa ter atenção disponível. E a atenção, nesse contexto, é um recurso mensurável. Vamos pensar assim: se uma pessoa tem 10 mil seguidores e apenas 1.000 acompanham os conteúdos de fato, a audiência dessa pessoa não é 10 mil, mas 1.000. E essa diferença ela é importante porque é nesse grupo ativo que a conversão acontece. A partir disso, é possível a gente construir uma lógica simples de previsão. Se 1.000 pessoas interagem com o conteúdo e uma pequena porcentagem dessas pessoas compra, é possível a gente estimular o volume de vendas. Essas taxas de conversões, embora tenham uma variação ali de acordo com o nicho e a oferta, eles costumam manter uns intervalos relativamente previsíveis. Esse tipo de raciocínio que a gente está comentando aqui, ele está presente em diversas análises de marketing, inclusive em algumas publicações do HubSpot e outras plataformas de dados. A ideia central é que o funil de vendas não é apenas um conceito teórico, é um modelo estatístico. Isso significa para a gente que crescer no digital não depende necessariamente de melhorar o produto ou a copy. Ele depende de aumentar a entrada de pessoas qualificadas no topo desse funil. E é aqui que surge um dos principais pontos de decisão em qualquer operação. A gente vai depender apenas de crescimento orgânico ou a gente vai usar o tráfego pago para acelerar? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tráfego pago, né? A gente vai entender o papel dele nessa operação toda, entender os custos, os riscos e também qual que é a alavancagem. Aqui a gente precisa entender que o tráfego pago, frequentemente, ele é apresentado como uma solução universal. Mas essa visão, ela simplifica o que é, na prática, algo um pouquinho mais sensível. Porque investir em anúncios significa assumir um custo antecipado com a expectativa de retorno futuro. Esse custo é normalmente calculado pelo lead. E o lead ele é basicamente uma pessoa que está interessada em entrar no teu funil. E a partir daí, uma pequena porcentagem desses leads vão virar clientes reais. Essa relação entre custo de aquisição e taxa de conversão é o que define se a operação é lucrativa ou não. Se o custo do lead é alto e a conversão é baixa, o resultado é prejuízo. Agora, se o custo é controlado e a conversão é eficiente, esse sistema sim se torna escalável. É por isso que você vai ver muito no mercado as pessoas falarem para você que antes de escalar é necessário testar. Antes de você investir grandes quantias, é preciso entender se essa oferta vai funcionar bem no mercado. E por isso vem os testes. É muito comum algumas operações entrarem no tráfego pago sem validar a oferta e colocar a culpa do fracasso totalmente no tráfego pago, quando na verdade o problema está na proposta. Então é muito importante que você entenda que tráfego ele não corrige a oferta ruim, ele apenas expõe essa oferta para mais pessoas. Mas por outro lado, quando essa oferta está bem alinhada com a demanda, o tráfego ele se torna um multiplicador. Ele permite que um sistema que já funciona em pequena escala ele seja expandido de uma forma mais controlada. E agora que eu apresentei tudo isso aqui para vocês, eu vou mostrar uma analogia para a gente entender todo esse sistema como um todo. A gente pode pensar no mercado digital como se fosse um restaurante. Nesse cenário, a gente pode imaginar que o produto é a comida, o tráfego são as pessoas que entram no estabelecimento e a copy é o cardápio. Se o restaurante está vazio, não importa o quão boa seja a comida, ninguém vai comprar. É só a gente pensar que se muitas pessoas entram, mas o cardápio não é muito claro, ou ele não desperta o interesse ali no cliente, eles vão sair sem consumir nada. E mesmo que o cardápio seja atrativo, se a experiência não corresponde à expectativa,
o cliente ele simplesmente não volta. Essa analogia que eu passei para vocês, ela ajuda a gente a entender que não existe um único fator responsável pelo resultado. O que você precisa entender é que o desempenho de uma operação é um resultado da interação de todos esses elementos. Então, focar apenas em um deles e ignorar os outros cria um desequilíbrio que impede o crescimento da operação. E antes da gente finalizar a aula, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os padrões das operações que realmente escalam no mercado. Quando a gente para analisar essas operações que conseguem hoje faturar um bom valor diariamente, a gente consegue enxergar alguns padrões. Esses padrões geralmente eles são baseados em comportamento. O primeiro deles é que exige clareza sobre a oferta. O que está sendo vendido é facilmente compreendido. Não há uma ambiguidade na promessa. Segundo, há volume de testes. Essas operações elas não dependem de uma única tentativa. Elas testam diversas abordagens até chegar em alguma que funciona. E por último, existe um reinvestimento. Parte do que é faturado por essas operações vai como investimento para a aquisição de novos clientes. E é isso que mantém esse fluxo ativo. E esses três elementos eles geram um ciclo. Clareza gera conversão, conversão gera receita, receita permite mais testes e mais testes refinam a clareza. E esse ciclo é o que sustenta a operação e garante que ela tenha escalabilidade. E aqui é importante eu ressaltar para vocês que apesar de todas essas informações elas estarem de forma gratuita e disponível para o público, muitas pessoas não conseguem avançar. E isso não acontece por uma falta de capacidade, mas uma falta de estrutura de execução. O excesso de informação que a gente tem hoje, ele cria uma falsa sensação de progresso sem que haja um avanço de fato. Além disso, a ausência de validação faz com que os erros se repitam e a falta de recurso ela limita a capacidade de testar. E além de tudo isso que eu falei para vocês, existe também um fator psicológico. A dificuldade de lidar com a incerteza faz com que muitas pessoas elas abandonem estratégias antes que elas tenham tempo de gerar resultado. E esse comportamento ele é totalmente compreensível, porque é um ambiente onde o retorno ele não é imediato. O digital hoje, apesar de parecer que tudo é muito rápido, ele ainda exige que a gente tenha essa consistência e constância nas operações. E para finalizar essa aula, eu queria falar para vocês o que realmente muda o jogo hoje no mercado digital. Ao longo desse material inteiro, o meu objetivo não foi te dar uma fórmula fácil de aplicar, mas sim construir uma maneira de pensar. Porque a diferença entre tentar e construir uma operação sustentável no mercado digital está na capacidade de você entender as relações que sustentam o resultado. Chegando aqui no fim dessa aula, a gente consegue entender que preço define comportamento. Comportamento define estratégia e estratégia define a operação. E quando esses elementos estão alinhados, o crescimento passa a ser previsível. Bom, gente, essa foi a minha aula sobre como você pode faturar 5 mil por mês ali no mercado digital. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido de forte ajuda para você. Lembrando que você pode deixar suas dúvidas ou comentários elogiando a aula aqui na nossa plataforma e você pode acessar algumas outras aulas também. Aqui no Aerolab a gente tem outras aulas que vão trabalhar outros ângulos do marketing digital que podem também ajudar você a potencializar mais essa sua operação. Então é isso, muito obrigado e até mais.